Nesse texto de Bento de Jesus Caraça, com o título Conceitos Fundamentais da Matemática, esse livro, ele apresenta tópicos muito relevantes para a análise, para o estudo do cálculo, conceito de funções, a questão do desenvolvimento dos números. Ele se divide em 3 partes. A parte 1, que trata de números, vai abordar a questão da contagem, relação bionívoca, problema da medida, questão da construção do campo racional, a construção dos números reais, vai abordar a questão das funções, o desenvolvimento da ciência, né, como uma área humana que estuda as transformações de isolados da natureza, dos sistemas, a questão de equações algébricas, números complexos, a estruturação da teoria dos conjuntos numéricos, e também a questão de continuidade. Essa aqui é uma das partes mais interessantes e que eu teria ficado muito feliz de ter estudado durante o meu período de graduação, ter tido acesso a esse texto durante o período de graduação. Teria alguns prints aqui de alguns parágrafos para fazer aqui a análise com vocês. Ok. Temos aqui, na parte 1, que fala do problema da contagem sobre números naturais. Ele começa falando que o número ele se desenvolveu devido à necessidade da natureza, da sociedade, né? Da natureza da sociedade para lidar com a sua própria complexificação. Em qualquer livro de história da matemática, você pode analisar facilmente a questão do desenvolvimento dos números, as sociedades antigas, a história da matemática, o desenvolvimento dos algarismos. E aqui ele diz: mas à medida que a vida social vai aumentando de intensidade, isso é, que se tornam mais desenvolvidas as relações dos homens uns com os outros, a contagem, que ele coloca como sendo dos primeiros processos matemáticos, impõe-se como uma necessidade cada vez mais importante e mais urgente. E diversas coisas vêm nessa questão da contagem, os primeiros sistemas numéricos, primeiros registros, a origem da própria escrita. É interessante que o texto de Sapiens, de Yuval Noah Harari, no capítulo que ele fala sobre a carga de memória, ele também cita que a origem da escrita foi principalmente para lidar com esse excesso de informação gerado devido às relações numéricas das situações do dia a dia, de acúmulo de excedentes devido à agricultura, o controle de cobrança de impostos, certificados, de compra e venda, coisas do gênero. Isso que teria impulsionado a origem da escrita e a origem dos símbolos numéricos, sendo que escrita e símbolo numérico surgiram juntos. Então existe uma proximidade maior entre linguagens e matemática do que as pessoas imaginam. Continuando aqui. Suponhamos que uma pessoa de posse de conhecimento dos números naturais quer contar uma coleção de objetos. Como procede? Aponta para um dos objetos e diz 1. Aponta outro e diz 2. E vai procedendo assim até esgotar os objetos da coleção. Se o último número pronunciado for 8, dizemos que a coleção tem 8 objetos, como temos aqui nessa figura 1. Então, esse é o processo de contagem. Perceba que se eu alterar a posição dos objetos e contar em qualquer ordem, a quantidade vai permanecer sendo 8, porque a quantidade ela independe da ordem de contagem dos objetos aqui. Sempre que duas coleções de entidades se podem pôr em correspondência objetiva, elas dizem equivalentes, como aqui no caso dessa figura A e B, esses círculos da coleção A e os círculos da coleção B. Percebo que eu posso colocar em correspondência 1 a 1 essas duas coleções, e com isso eu posso garantir que existe a mesma quantidade de objetos, de círculos no caso. Vejamos como a equivalência intervém diretamente na contagem. Suponhamos duas coleções de objetos A e B e procuremos estabelecer entre elas uma correspondência. Se elas se encontram no caso representado na figura 2, essa que vocês estão vendo à esquerda, há equivalência, e isso quer dizer que
Se tivesse feito separadamente a contagem de cada uma delas, se obtinha o mesmo número, isto é, a equivalência de duas coleções de objetos significa igualdade de quantidade. Melhor, igualdade de número de objetos. Isso aqui é a cardinalidade. A cardinalidade de conjuntos finitos, discretos finitos. Todo conjunto finito ele precisa ser obrigatoriamente discreto, mas conjuntos infinitos eles podem ser discretos ou contínuos, que vai falar sobre se o conjunto é ou não é enumerável. Para o primitivo e mesmo para o filósofo antigo, os números estavam impregnados na natureza. A ideia de número era mais uma ideia de como a natureza ela é. A ideia de um número como uma abstração é algo bem mais recente. A natureza em cuja labuta o homem adquiriu todos os seus conhecimentos, os números estavam ligados às coisas de que eles se serviam para contar. Pedrinhas, gravetos, riscos, num osso. Para o homem civilizado de hoje, o número natural é um ser puramente aritmético, desligado das coisas reais e independente delas. É uma pura conquista do seu pensamento. A gente vê, por exemplo, o uso dos mesmos algarismos que usamos para contar, usar como código de operadora telefônica, código de uma placa de trânsito, da placa de um carro, código de CDD, de classificação de livros para uma biblioteca. São códigos que não estão necessariamente associados a uma contagem. São códigos que utilizam desse sistema numérico, mas de uma forma específica. Então, para isso, esses algarismos, esses números, eles adquiriram uma certa abstração natural, uma certa abstração da natureza. Outros tópicos aqui, outros capítulos, o problema da medida, construção do campo dos números racionais, operação da medição, subdivisão da unidade, esses tópicos, eu recomendo a leitura no próprio livro. Sobre as funções, e é muito interessante ele citar aqui a relação da construção histórica do conceito de função. No primeiro capítulo, ele vai falar sobre a ciência e a lei natural. A observação mostra que há certos fenômenos que apresentam regularidades, isso é, comportamento idêntico, desde que as condições iniciais sejam as mesmas. Então, se eu pegar uma colher de sal e pegar um copo de água, nas mesmas condições de temperatura, pressão e etc., eu vou conseguir dissolver a mesma quantidade de sal na mesma quantidade de água, contanto que eu permaneça na mesma temperatura, pressão atmosférica, etc. Ou seja, existem regularidades nas manifestações da natureza. A observação mostra que há certos fenômenos que apresentam regularidades, e isso é comportamento idêntico, desde que as condições iniciais sejam as mesmas. Daqui resulta que uma das tarefas mais importantes no trabalho de investigação da natureza é a procura de regularidade dos fenômenos naturais. E essas regularidades elas são indicadas de formas qualitativas e de formas quantitativas. E de forma quantitativa exige obrigatoriamente as relações matemáticas. Essas variações dessas grandezas elas são representadas por leis. A gente tem a lei da gravitação universal de Newton, por exemplo. A lei dos gases ideais, de Gay-Lussac, e outras leis de Kepler, do movimento planetário, leis que representam o comportamento da natureza em condições específicas. E essas leis, elas deram foram a base, digamos assim, da modelagem desses fenômenos naturais através do conceito de função. A função ele vem exatamente para modelar esses efeitos naturais. O interessante aqui é que ele comenta como a filosofia grega, depois de Aristóteles, ele afastou muito a compreensão da natureza. A gente tem que na filosofia grega, ou no texto do Bento Jesus Caraça, ele faz uma análise filosófica boa das escolas filosóficas pré-socráticas, até na época de Aristóteles, e ele vai fazendo comentários a respeito do princípio filosófico de cada uma delas e como isso contribuiu ou não
para o desenvolvimento desses conceitos fundamentais da matemática, de números, funções e continuidade, que é o tema do livro. O interessante é que os primeiros filósofos, como Tales de Mileto, os pitagóricos, até os pitagóricos, eles ainda lidavam muito com essas questões quantitativas da natureza. Já Aristóteles, ele foi uma questão mais humana, relacionada ao comportamento social, à questão ética, moral e tudo. Ele diz aqui, Aristóteles, que aliás conseguiu realizações interessantes em alguns domínios do pensamento, deu do movimento, a questão do movimento em si, dos corpos através do espaço, uma definição e uma teoria qualitativa tão súbitas que conseguiu torná-las totalmente incompreensíveis. Ou seja, ele deixou o conceito de movimento de forma tão complicada que ninguém conseguia entender. O homem de todos os dias e de todos os lugares, que com trabalho e sangue, muito sofrimento e algumas alegrias, um pouco de capacidade de entendimento e grande dose de ilusão, vai encontrando às apalpadelas o seu caminho nessa maravilhosa realidade de trevas e luz em que está mergulhado. É quase um poema aqui. Quase um poema. Aristóteles, que aliás conseguiu realizações interessantes em alguns domínios do pensamento, deu do movimento uma definição e uma teoria qualitativa tão subtis, ou seja, tão sutil, tão intrincada, que conseguiu torná-las totalmente incompreensíveis a este pobre ente, ou seja, a essa compreensão do pensamento incompreensível para o homem de todos os dias e de todos os lugares, que com trabalho e sangue, muito sofrimento e algumas alegrias, um pouco de capacidade de entendimento e grande dose de ilusão, vai encontrando as apalpadelas o seu caminho nessa maravilhosa realidade de trevas e luz em que está mergulhado. O camarada poetizou aqui. Por toda parte, em todos os ramos do conhecimento, há esta tendência para o quantitativo, para a medida, de modo tal que pode afirmar-se que o estado propriamente científico de cada ramo só começa quando nele se introduz a medida, o estudo da variação quantitativa como explicação de evolução qualitativa. É o que está acontecendo nos nossos dias, na época da produção desse livro. Há uma ciência em formação, a psicologia, e há uma outra que desponta, a sociologia. Ambas se estão emancipando da descrição verbal e procurando atingir lentamente a ideia da adolescência científica. Aqui nós temos o Bento de Jesus Caraça, ele fazendo uma leve crítica à questão das ciências sociais, enquanto não usando métodos numéricos para servir de alguma base para essas relações qualitativas. Se você analisar, por exemplo, pobreza, você pode analisar a pobreza de um aspecto qualitativo, mas os dados do IBGE são dados quantitativos sobre pobreza. Então, não faz sentido, por exemplo, um sociólogo que queira estudar as relações de pobreza no Brasil, não utilizar dados quantitativos como os dados do IBGE, por exemplo, e não fomentar essa questão. Então, para toda a ciência, ela precisa, em algum momento, passar por uma análise qualitativa. E nesse momento, a gente pode dizer que ela está passando por uma adolescência científica. Isso é a direção que Bento de Jesus Caraça está querendo indicar. E o Lord Kelvin também, o que estabeleceu a escala termométrica, né, de graus Kelvin, ele disse que a gente só passa a compreender alguma coisa do nosso universo a partir do momento que a gente começa a colocar números envolvidos naquela situação. Antes disso, nós só temos alguma noção bem superficial. A partir da análise numérica das coisas, que os números com método de análise, de acompanhar, eles têm uma clareza, e é nesse momento que a gente começa realmente a entender alguma coisa. Sobre o conceito de função. Seja T a variável do conjunto dos tempos e E a variável do conjunto dos espaços, a lei do movimento, ela consiste na existência de uma dada correspondência entre T, que é o tempo, e E, que é o espaço. Correspondência de que sabemos que é unívoca no sentido do tempo para o espaço. Ou seja, para cada momento do tempo eu só tenho como estar em um único lugar no espaço. Eu posso estar em dois momentos diferentes do tempo no mesmo lugar, no mesmo ponto do espaço. Mas eu não posso estar em um mesmo tempo em dois lugares diferentes do espaço. Diremos que a variável
E do espaço é função da variável t, que é o tempo. E estabelecemos simbolicamente E igual a f de t, ou seja, a posição é igual à função do tempo. A variável t, antecedente da correspondência, chamaremos variável independente. A variável E chamaremos de variável dependente. Assim, o conceito de função parece-nos no campo matemático como instrumento próprio para o estudo das leis, da lei da natureza e como elas governam as mudanças, as transformações dos sistemas naturais. Quer dizer, o conceito de função permite estabelecer uma correspondência entre as leis matemáticas e as leis geométricas, entre as expressões analíticas e os lugares geométricos, conjuntos de todos os pontos que gozam de uma mesma propriedade. Então aqui já vemos que Bento de Jesus Caraça, através do conceito de função, ele consegue relacionar geometria, lugares geométricos, expressões analíticas de funções. E temos aqui, por exemplo, as questões dos gráficos de funções. Pode ser que futuramente eu faça um vídeo relacionado às questões de funções e de como isso se relaciona. O conceito de continuidade, ele vai trabalhar muito a ideia do limite, as ideias de séries, os problemas da continuidade, a relação entre o ponto e a sua vizinhança. Ele aborda rapidamente a ideia de topologia. E se a gente analisar aqui no livro de análise aqui no livro de análise real do Elon, que é a referência principal, no capítulo aqui, algumas noções topológicas, capítulo 5, ele vai colocar os conceitos que são utilizados nesse momento, né? A ideia de conjuntos abertos, a ideia de conjuntos fechados, a ideia da fronteira, pertencer ou não ao conjunto, os pontos de acumulação, conjuntos compactos, conjunto de Cantor. Enfim, são conceitos que eles são empregados, são utilizados dentro do estudo da análise real. E ele faz esse comentário sobre continuidade na parte 3 do livro. Vou encontrar aqui rapidamente. Parte 3. Aqui, continuidade. O método dos limites, conceito de infinitésimo, dificuldades antigas. Ele vai falar sobre a questão da escola pitagórica, os paradoxos de Zenão, a essência da dificuldade. Enfim, ele vai estabelecer aqui a ideia do infinitésimo e a respeito aqui, vizinhança, a respeito da vizinhança de pontos. Você estudar o comportamento da função no ponto, mas a partir da sua vizinhança, do intervalo de tamanho epsilon, digamos assim, em torno daquele ponto, e a partir disso você entender como a função está se comportando naquela vizinhança. Então, temos aqui uma abordagem interessante. Não acrescentei nenhum tópico extra, mas com eu adoraria ter lido isso aqui no curso de cálculo durante o período da graduação.